Nilton Mota, coordenador das divisões de base do Esporte Clube Bahia. São 2 anos de gestão ao lado de Marcelinho e bons frutos. Bahia vice-campeão da Copa São Paulo, um título sub-20 em 2010, um vice-campeonato em 2011, agora participação de um torneio na Europa. Como é que é uma das coisas da divisão de base do Tricolor? Bom, além disso, a gente ganhou título de infantil, nós somos o atual campeão baiano de juvenil e a gente ganhou algumas competições aí pelo país. Tivemos já mais de 10 convocações para a seleção brasileira e vendo a satisfação de a cada momento um jogador novo estar tendo um bom desempenho na categoria de profissionais. Então, o Avni e o Marconi já são também jogadores que vieram da base e é isso que se propõe uma divisão de base. O Bahia é a única equipe do Nordeste a ser convidada para a Copa Nike Infantil, que é uma competição que tem a chancela do Manchester United, Premier Cup. E o Bahia é a única equipe da Bahia convidado para disputar a Taça Belo Horizonte de Júnior. Então o Bahia hoje assume uma condição de destaque no cenário nordestino, com um trabalho de divisão de base que, logicamente, ainda terá muitos frutos pela frente. O Bahia hoje é Série A. O Bahia hoje é espelho para muitos clubes pequenos. Mota, o que você pode trazer da sua experiência, que você passou pelo Vitória, pelo próprio Bahia um tempo atrás, pelo Cruzeiro, para a sua divisão de base e para a sua gestão administrativa também com os garotos? Aqui é uma coisa que dá certo. É irreversível o êxito de uma divisão de base se você trabalhar corretamente. Então, a divisão de base é o caminho do clube e para o próximo ano a gente, sim, vai ter um número de jogadores da base mais acentuado, o número de contratações com certeza irá diminuir e as contratações serão sempre agora jogadores de destaque, de comprovada qualidade, mesclando com a garotada da base e é esse o tempero que deu certo quando o Bahia foi campeão brasileiro no último título que o Bahia conquistou e esse é o tempero certo da divisão de base do Barcelona, que é o maior time do mundo. Se o maior time do mundo que tem dinheiro para comprar segue esse exemplo, porque quem não tem dinheiro e que precisa realmente minimizar seus custos não vai também fazê-lo. Alguns torcedores hoje se perguntam por que Madison, Fábio e Rafael não estão jogando como titulares. Você acha que os jogadores ainda estão na gíria do futebol verdes? Ou você acha que não, que o momento não é de ser titular ainda, tem que ter calma, nós temos que preparar os jogadores para o ano que vem? Lançar é uma arte, então tem que ter o momento certo. O Bahia quase queima um Marconi, por exemplo, um Avni, porque foram lançados em momentos ruins. Então, você falou alguns jogadores aí que têm potencial, mas são jogadores que precisam de um acréscimo ainda de massa corpórea, são jogadores que ainda precisam gastar um pouquinho de aprendizado, de absorver aprendizado. Então, esses jogadores, passando por isso e fazendo um trabalho de excelência no segundo semestre, eles se apresentarão em janeiro para uma pré-temporada, se ambientando, com um time arrumado, e aí com certeza o lançamento terá êxito, porque os jogadores têm qualidade. Existem alguns jogadores que a torcida pouco conhece, como o Robinho, que apareceu agora no Sub-20, Paulinho, que é considerado uma das promessas. O que você tem a falar desses jogadores, Mota? E como está sendo Peneira? Você falou anteriormente comigo que Beijoca é um olheiro do Bahia em saúde. Como é que estão as peneiras, os olheiros, as observações para novos futuros? Bom, nós fazemos, o Bahia testa aproximadamente 2.000 atletas por mês, em média. Isso dá 20 e tantos mil atletas por ano. O Bahia faz peneira em Salvador, o Bahia vai aos bairros, o Bahia vai nos colégios, o Bahia recebe jogadores aqui semanalmente por indicação de contatos que a gente tem nos bairros, na periferia. Nós temos jogador aqui na nossa concentração, jogadores do Amazonas. Lenine é amazonense. Então nós temos jogador do Amapá, Maranhão, Ceará, Paraíba, Sergipe. Temos jogador, Dudu, zagueiro, é gaúcho. Entendeu? Então o nosso goleiro Renando Júnior é de Londrina, no Paraná. Mas temos, sobretudo, jogadores da Bahia, que para mim é o estado mais fértil na qualidade de jogador. E Beijoca é uma pessoa que fica mais na cidade de Saúde, mas ele está sempre viajando, há pouco tempo fez teste em Gandu,
Então o Beijoca continua sendo um observador técnico e tem nos prestado uma relevante ajuda. Como é que você vê a presença dos ex-ídolos ao lado dos garotos? Você acha que isso é essencial para a formação do novo jogador? Eu acho interessante o ex-ídolo trabalhar, mas é preciso que o ex-ídolo entenda que ele não é mais ídolo no campo. E como hoje todo profissional que trabalha, ele precisa estudar, continuar aprendendo, ser dedicado, dar algo mais. Divisão de base é sacrifício, é dedicação. Agora, tem muito jogador ex-profissional que são preguiçosos, é a grande realidade, tem que dizer isso, que não querem trabalhar, que querem ficar falando dos gols que fez, entendeu? Dos títulos que ganhou. Isso é muito bom como referência, mas divisão de base é preciso estar estudando, desenvolvendo, aprendendo, se modernizando, porque ele tem a arte de ensinar, ele tem a arte de fazer futuros ídolos para que o Bahia continue se perenizando como o maior clube do Norte-Nordeste. Existe hoje algum jogador que você olhou quando era mais novo, você disse, esse aqui não vai vingar, e vingou, e hoje é um grande jogador, ou o contrário, que você achava que ele era um craque e não vingou, não se tornou um profissional de sucesso? Bom, eu vou dar um exemplo. O Richarlison, que hoje está no Atlético Mineiro, ele teve no Vitória e não ficou. Não é que a gente achasse que ele não ia ser jogador. Na época nós tínhamos Leilton e Paulo Rodrigues. Paulo Rodrigues sub-17 e Leilton sub-16. Ambos de seleção brasileira. Ambos do inteiro agrado da torcida e do público, da opinião pública. E Richarlison chegou de lateral esquerdo, franzino, tímido. Alexandro, que é seu irmão, veio também. Isso foi uma peneira que eu fiz em Bauru, São Paulo. E o Alexandre foi bem nos treinamentos e o Richarlison não foi. Richarlison saiu, mudou de posição, virou meia esquerda, se desenvolveu e se tornou um grande jogador. Dico Maradona era um jogador que era para arrebentar, porque quando infantil e juvenil, Dico Maradona foi titulado profissional do Bahia, usou a 10 do Bahia com 16 anos. E ele não teve o sucesso que se esperava. Então são os paradoxos do futebol que a gente tem sempre que alertar essa garotada, porque às vezes um jogador que se muito espera não produz, e outro que não se espera, ele muda de posição, ele desenvolve. O que houve naquela época, Malta, e o que mudou de 2006 para 2011 no Bahia, falando de forma estrutura e administração? O Bahia tem 20 anos de declínio, de queda, porque na década de 90, o Bahia ganhava em 10 anos, o Bahia ganhava 9 campeonatos. E o nosso rival, Vitória, tinha 90 anos de idade e tinha 9 campeonatos. O Vitória ganhava um título a cada 10 anos. Nos últimos 20 anos, quantos títulos de campeões o Bahia teve? 4. Então o Bahia degringolou na quantidade de títulos, o Bahia chegou a ir para a Série C. E o Bahia tem 20 anos que monta um elenco novo a cada ano. O Bahia tinha uma oportunidade, sem fazer nenhuma crítica, porque ninguém ganha estar criticando o passado. Mas o Bahia, em 2004, perdeu uma oportunidade de manter uma base, não subiu por acaso. O Bahia deveria ter subido para A. O Bahia deveria ter mantido a essência do trabalho, que foi um bom trabalho em 2004. E pela frustração da derrota, de não ter ganho em casa o último jogo, o Bahia acabou mandando embora uma boa parte dos jogadores. Então, em 2006, o Bahia tinha caído para a Série C. O Bahia estava sem crédito, que eu não podia ter um salário acima de 5 mil. E nós montamos um time à base de entre 3 e 5 mil reais. E aí o Bahia não tinha elenco, não tinha jogador da base para colocar. Naquele momento, muito verdes, tinha um time sub-17 de qualidade. E mesmo assim, a gente foi obrigado a lançar naquele ano jogadores como Marconi, como Bruno César, como Danilo Rios, como Avni, e lançamos mais uns 3 ou 4 que não vingaram. Nós lançamos essa turma naquele ano. E a gente acabou aquele ano com 3 ou 4 jogadores apenas acima de 10 mil reais. E alguns até com a ajuda da turma tricolor e outro. Então um jogador como o Guilherme, por exemplo, que foi um volante que depois foi para o Vitória, Guilherme ganhava 3 mil reais. Depois teve um aumento para 4. Aquele zagueiro Rodrigão ganhava 3 mil. Então a gente tinha um time abaixo de 5 mil e mesmo assim aquele time foi líder de todos os quadrangulares
e chegou na etapa final do octogonal como o time com maior pontuação de todos da Série C, com salários que não chegavam nem a 6, 7 mil reais. Então foi muita dificuldade. Quem queria vir para um clube que tinha caído para a Série C e que não tinha no Brasil uma imagem de pagar em dia seus salários. Da própria Série C, daquele ano, você revelou-se um Eduardo, por exemplo, que depois o Bahia, além de ter sido muito útil na subida para a Série B, deu ao Bahia R$1 milhão líquido. O Bahia revelou um Anselmo Ramon, por exemplo, que hoje está jogando no Cruzeiro, que foi também da parceria que o Bahia fez com o Real Salvador. O Bahia ganhou 4 títulos em 20 anos, porque o Bahia declinou, caiu, e está na hora do Bahia subir. Como é que você vê essa relação de troca entre os rivais? Isso tem em todo o estado, né? Isso às vezes não é bom quando o caráter da contratação é meramente para, vamos dizer, dar um baque no adversário. O aspecto de torcida impulsa um clube a fazer uma contratação. Tanto o Alisson, que está lá, e o Fernando foram jogadores que o Bahia tem gratidão, porque foram peças importantíssimas na subida do Bahia para a Série A. E são grandes jogadores. E o próprio Nicão também foi uma coisa mais do Atlético, é um garoto e também é um jogador promissor. Então, a troca de clubes, isso acontece em todos os estados, mas às vezes ela não é tão interessante, porque foi uma troca feita no calor da emoção e na vontade de dar uma surra no adversário. Nós temos que resgatar o prestígio do Bahia internacionalmente. O Bahia hoje está pagando em dia. Então, o Marcelinho Guimarães, o Thiago Sintra, entendeu? Eles são dirigentes que gostam de pagar, querem pagar. Isso é uma tarefa. O Bahia está resgatando no país a sua condição de bom pagador. Então, quando um Ricardinho vem, quando o Carlos Alberto vem, quando o Jobson, quando um jogador desse, um Fael, ele sabe que está vindo para um clube estruturado financeiramente. Claro que o Bahia ainda tem muitos problemas, mas isso é interessante. O Bahia voltou para a Série A. O Bahia bateu um recorde. A única equipe do Nordeste a decidir uma Copa São Paulo. Então, isso é interessante. O Bahia, agora, quase toda a convocação que sai da CBF, a gente tem expectativa de um jogador nosso. Então, o Bahia, há quanto tempo que o Bahia não botava um jogador na Sub-20 e agora deu Fábio? Entendeu? Então, o Bahia tem jogador convocados para Sub-17, como Feijão, como Paulinho. Jogadores convocados na Sub-15, como Igor, como Felipe, como Aleph, como Matheus Costa, só para dar alguns exemplos. Então, o Bahia está voltando a seus bons tempos. E em relação à divisão de base, o que a gente pode dizer à torcida? Vai ter sempre jogadores de qualidade a cada ano. E o Bahia tem que voltar de vez a dizer com orgulho que craque o Bahia faz em casa.